quando eu estou ali, Senhor, obrigada, porque o Senhor está me dando a certeza, a confirmação, que eu não vou ter nada, que não tem problema nenhum. O Senhor está aqui comigo. Aí eu vi. Ele vinha pela janela, aquela veste branca, ficou em pé aqui do meu lado, e o que marcou foi o sorriso dele e o olhar. Gente, eu não falava, minha boca não mexia, eu não sei exatamente, eu já ouvi isso na Bíblia, o borbulhar das muitas águas. Eu falava com ele sem minha boca mexer, o Espírito falava, assim, uma coisa assim tremenda. Aí quando eu vi aquele sorriso ele aqui do meu lado, eu dizendo a ele, você está sorrindo da preocupação de meu marido? Não sei, eu não raciocinava, não dava tempo. Você está sorrindo da preocupação de meu marido? Você está sorrindo que esses 2 médicos que estão aqui estão achando que vão encontrar uma coisa terrível? Essas técnicas que estão aqui, está todo mundo preocupado. Você está sorrindo aí, porque esse hospital aqui pode ter o tamanho que ele tiver, mas esse aqui para você não é nada. Eu comecei a dizer a ele, e lágrima descia sem chorar, sabe aquela presença, ele ali, a presença que eu via. Eu podia palpar, ele ali era muito mais real do que tudo que estava ali. Eu dizia assim, para você não tem ciência, não tem medicação, não tem anestésico, não tem nada, porque você que está aqui, você faz a diferença. Eu só vou fazer assim, isso aí, Verônica, que eu lembro muito rápido, porque não temos tempo, tenho 30 minutos, são 15 para 1, né? 30 minutos. Então, há 16 anos atrás, eu tive um problema de saúde no pulmão direito. Verônica acompanhou tudo, sabe de todos os detalhes, Fátima também. Eu não sei, Simone, você não estava aqui na igreja, você estava na Assembleia. Então, só que eu pressentia pela questão médica de estar nos consultórios, eu me internei várias vezes, e eu já sentia que era um câncer, e era um câncer de pulmão, que pulmão é um órgão vital, e sabia que era grave. Então, como a gente é de área de saúde, todo médico que a gente ia, todo lugar que a gente ia, eles ficavam todos querendo ajustar as coisas, assim, sentindo como se eles estivessem no lugar da gente, sabe? Há 16 anos exatamente. Pastora, esse testemunho tem que ser um dia separado, que Fernando vem dar comigo. Ele se comprometeu há anos atrás e nunca houve oportunidade. É um testemunho tremendo. Eu fui internada mais de 6 vezes, eu fiz 3 cirurgias de pulmão. Mas isso aqui eu não posso ir adiante, porque o tempo não dá, porque eu vou me deter na cura da agora. Foi outra coisa tremenda, foi mais rápida, mas é porque Deus está com pressa. Então, irmãos, num desses dias, para vocês terem a noção, eu engordei 25 quilos. Eu fui para 92 quilos e meio, 93,5. Eu engordei 25 quilos. Eu fiquei irreconhecível. Fiquei imensa nesse processo que eu vim aí. E num desses dias, vocês sabem que quando a gente tem um problema pulmonar, a gente mal fala. A dificuldade é tão grande que a gente, praticamente, você não ouve a voz. É muito doloroso, é muito triste. E um desses dias, estava no Hospital Aliança, minha mãe estava sentada e uma fisioterapeuta aqui do meu lado fazendo exercício respiratório. E naquela época, eu assistia muito ao canal 9, que era Renascer. E naquele momento, um dia à tarde, estava perto da cirurgia, a cirurgia foi no dia 8 de maio, estava próximo da cirurgia, ela parou a mensagem e falou assim, olha, tem uma mulher de Deus que está internada no hospital, chega a me arrepiar, está internada no hospital, e Deus está mandando dizer a ela que ele mudou o diagnóstico dela. Irmã, eu não segurei não, eu abracei aquela palavra, eu não conseguia chorar, eu ficava assim, pela dificuldade de respiratória, mas minha mãe não percebeu, foi para mim, mas eu recebi aquilo, porque eu sabia que era o câncer. Era uma imagem, e não, a tomografia não mostrava, e não é exagero. Fernando aqui como médico que acompanhou tudo. Quando ele fala, era do tamanho de um limão. Pulmão direito. Essa parte de cima aqui, do lóbulo direito do meu pulmão, eu tenho uma cicatriz aqui, não tenho mais, né? Para vocês terem noção. Mas eu recebi essa cura. Pronto, daí em diante, haja processo de cirurgia, aí vai ser no outro testemunho, UTI, etc. E meu filho já tinha terminado medicina. Naquele tempo, exatamente, estava em São Paulo fazendo residência e ficava para cima e para baixo. Olha, nós sofremos demais, e minhas irmãs aqui também. Mas eu não vou parar para contar, só vou até aqui, porque era necessário eu falar sobre o que a pastora Sônia, a bispa Sônia falou. Quando foi? Agora. Desde a pandemia, eu comecei a sentir umas cólicas, de acordar de madrugada. Acordar de madrugada não me impedia de dormir, mas depois eu dormia, mas começou a ficar mais frequente. E na época da pandemia ninguém saía de casa, todo mundo com receio de sair,
E eu fui deixando, desde 2020, 2021. E Verônica lembra que eu tinha uns sangramentos, que eu já compartilhei, nós já oramos muito sobre isso, eu tinha uns sangramentos. E, quando foi agora, eu tive um sangramento muito forte em via retal, que chama hematoquese ou hematoquesia. Fora, eu tinha tido numa sexta e no sábado, eu tive cólica de madrugada. E na segunda-feira eu tive uma hemorragia muito grande. Aí, quando a gente viu aquilo, associado à cólica, e eu tenho uma tia... Você vê o que é aqui, a gente aqui na terra, né? Até que eu estou falando aqui. Uma tia minha, irmã de minha mãe do pastor Josué, ela teve um câncer de intestino. Minha tia morreu com 63 anos. Então, na ciência, né? A preocupação, quando você tem casos, então, em família, a preocupação é muito maior. Então, quando eu disse a Fernanda, imediatamente a gente foi atrás para ver o que era. Agora, finalzinho de fevereiro, para início de março. Aí, conversa vai, conversa vem, eu fui virei e falei assim, já no final, já ia sair, eu virei e falei para o médico assim, falei para ele assim, vem cá, pela sua experiência, que é uma pessoa muito experiente, uma história dessa como a minha, qual é a sua opinião? Irmãos, uma fração de segundo, olhando assim para mim, como eu estou aqui, disse para mim, é tumor, com todas as letras, disse assim, mas na hora eu só lembrei, Senhor, eu tenho promessas. Na hora, lembrei disso, eu tenho promessas. Eu não vou morrer antes do tempo. Eu tenho promessa, eu não vou morrer. Mas, irmão, pensa isso para Fernanda e para mim. Foi uma noite que eu acordava assim, acordava com aquela dor no peito, sabe? Aquele medo. E comecei a orar e disse, não, imediatamente, vai fazer a colonoscopia. Fui na mesma hora ligar para hospitais, porque faz com internamento. Meu plano só ia autorizar que eu entrasse numa fila a partir de junho. Eu disse, não, vamos ter que fazer particular, que não dá tempo. Então, internamento, procedimento. E onde eu senti de fazer, foi lá que eu marquei, foi no Hospital Português, que também era o que era mais rápido. Aí fomos para lá, para o Hospital. Aí veio o processo de ir para anestesista e voltar, e pegar uma vaga, e ir lá para poder marcar, entendeu? A gente escolheu um médico, não podia ser o médico ia demorar um pouco, tem que ser o primeiro. E o primeiro que tinha era na data de 31 de março. E a gente nessa apreensão, só eu e ele e mais 3 irmãs intercessoras comigo, só. Mas ninguém sabia disso. Aí eu ia viajar, que eu ia me internar na quinta de manhã para fazer durante o dia. E na terça-feira, Jackson, que é Jal aqui, começou a trabalhar lá na clínica. Tudo tem um propósito. É tremendo. Começou logo por aí, vem cá já. Aí, é raro eu chamar para mandar no banco. E nesse dia, Deus mandou chamar para ir no banco naquele horário. Umas 11h30. Eu fui e chamei ele. Enquanto eu estou preparando, ele falou assim, aconteceu uma coisa. Eu quase esqueci de contar a senhora. Foi engraçado que eu tinha orado aqui na segunda-feira, no Fire, eu nem estava escalado, né? Falei com a senhora. Eu não estava escalado para orar na oração do Fire. E aí eu ia fazer o dízimo, na verdade. E aí eu comecei a orar, o Espírito Santo me conduziu a orar. Eu comecei a orar, né? Falei algumas coisas. E na hora, assim, no final, eu falei que naquela semana ali, o Senhor estava mudando o diagnóstico de alguém. O diagnóstico que a pessoa iria apresentar ao médico. E o Senhor, naquele momento, estava mudando. E eu liberei aquela palavra, eu achei que a pessoa estaria aqui no Fire. E guardei aquilo. Aí quando foi no dia seguinte, né, eu estava lá na clínica, e a doutora me chamou, né, para poder ir na rua e tal. Na hora que eu estava encaminhando para sair na porta, né, da sala dela, o Espírito Santo falou assim, ó, aquela palavra que você falou ontem, fala para ela, libera para ela. Eu fiquei até sem jeito assim, falei, rapaz, tem certeza? E eu nem sabia de nada, eu não sabia de nada. Na hora que eu voltei e falei com ela, amém, glória a Deus. Quando eu voltei e falei assim, doutora, o senhor, ele falou uma palavra para mim, eu acho que é para a senhora essa palavra. Eu peguei e falei com ela, que naquele momento ali o senhor estava mudando o diagnóstico do que ela ia apresentar ao médico. Eu falei com ela. Amém, Deus é. Aleluia, esse é o nosso Deus, é o Deus vivo, eterno e para sempre será rei. A mesma palavra que a bispa Sônia tinha falado, então não deixou nenhuma dúvida para mim. Não, ele não sabia. Não, só quem sabia era meu marido, nem minha mãe, ninguém sabia. Verônica, ninguém aqui, vocês. E mais 3 irmãs que oram comigo. Duda tinha pedido oração, mas não tinha contado. Então, irmãos, quando ele disse isso, eu digo, mas é para mim. Mas aí eu segurei, isso era terça-feira, segurei. Aí cheguei em casa e disse a Fernanda, eu não tenho nada, não vai dar nada. Eu disse, eu tinha.
Agora, mas eu não tenho mais. Só que você sabe que não é fácil para eles crerem, não. Principalmente homem e de área de saúde e que é dessa área também. Aí, lá fomos nós para Salvador, naquela pressa toda de glória a Deus. Aí fomos ao hospital português, me internei. De manhã, peguei uma técnica de enfermagem que eu acho que era endemoniada, gente. Pode acreditar, mas a mulher me perseguiu. Eu tenho que andar. Ó, eu fui com uma sandália, porque tinha que limpar o intestino para fazer a colonoscopia. Eu fui com uma sandália para ficar no apartamento, mas antes que ela foi lá pegar o soro, eu levei o olhinho, dei 7 voltas, tomei posse do lugar. Não pode brincar, vacilar em serviço. Tomei posse para o centro cirúrgico e acabou e estou ali. Aí ela voltou e falou assim, tem que andar. Não pode ir lá fora, não pode ir lá fora, do jeito que eu estou falando aqui, não pode ir lá fora, tem que caminhar, para vocês terem ideia. No final do dia eu estava com calo no pé, porque ela não me deixou sentar, toda hora vinha, e assim, bem agressiva, sabe? Então não é nada com o hospital, não é com o serviço de enfermagem, algo espiritual, porque Deus estava concedendo aquele momento, aquela bênção tão grande. E aí, Fernando disse, olha, eu vou entrar. Gente, nós somos casados há 43 anos, nunca ele teve impedimento para entrar em algum procedimento comigo. Até no meu ginecologista ele vai, que esse menino foi meu colega, ele entra, ele acompanha tudo, até hoje. Nunca recebeu um não. Aí essa técnica disse, não, o protocolo daqui agora não deixa mais acompanhante. Ele disse, mas eu não sou acompanhante, eu sou médico. Eu não sou só acompanhante, eu sou médico. Aí mandou chamar o médico. O médico eu estava no 10º andar, naquele prédio novo que o português tem agora, que eu não conhecia. Aí desceu, ele mandou chamar o médico veio do 9º andar. Aí veio e disse, ô meu amigo, falou para Fernando, nós não mandamos nada aqui. As donas da casa são as enfermeiras. Eu falei assim, mas eu sou enfermeira. Para ele liberar, para ele entrar. Ah, mas você sabe que não é bem assim. Aí veio a enfermeira-chefe. Nem a enfermeira-chefe não autorizaram ele entrar. Mas ele ficou indignado, ficou o dia todo sofrendo ali. Ele estava sofrendo porque ele queria aquela situação. E ele contou minha história toda para o médico. Eu conversei com ele, também com o médico, junto, como parecia que não era comigo. Eu estava tão tranquila que ele contou toda a minha história, contou de meu problema na família, contou tudo. Mas ele estava assim que travado, sabe? Preocupadíssimo. Aí o médico tomou ciência, porque não foi esse daí, ia fazer o procedimento de que realmente era uma coisa grave, que era um câncer que ele ia ver pela frente. Irmãos, a luta foi tão pequena. Internaram vários pacientes junto comigo na hora que eu estava internando, todo mundo foi, eu fui a última. Mas houve um propósito de Deus. Se eu não conseguir falar, houve um propósito de Deus até ser no finalzinho da tarde. Foi uma coisa assim tremenda. E aí meu intestino não funcionava, e aquela mais luta, viu? Luta. Mas eu sabia, não tem nada não. Aí eu chego, aí vou chegar. Foi a última. E nada de autorização para ele entrar. Não chegava autorização. Digo, Fernando, fique calmo. Deus está no controle. Se não está, orei com ele até para ser liberado. Se não está acontecendo, porque Deus tem um propósito. Deus talvez queira lhe livrar de alguma coisa. Eu não sabia o que era que eu estava falando, e realmente era. Aí quando eu fui para a sala, eram 3h30 para 4 horas, mas era mais tarde um pouco. Com certeza fui a última. Aí fui. Quando eu cheguei no centro cirúrgico, ele acompanhou, ele ficou na porta, com meus exames na mão, ficou na porta do centro cirúrgico e eu fui. Aí quando eu entrei na sala, eram 2 técnicas de enfermagem, aí não, essas foram maravilhosas, sabe? Aí quando me passaram para a mesa, todo mundo aqui, tem muita gente aqui de área de saúde sabe que centro cirúrgico, UTI, não se abre janela assim, né? Tudo na penumbra. E ele estava aberto, foi tirado um blackout de uma janelinha. E eu estava, essa sala que eu estava era virada para o Porto da Barra. E naquele momento ia começar o pôr do sol, que é o pôr do sol mais bonito de Salvador. Aí quando ela me botaram na mesa, aí eu falei assim, valeu a pena a espera. Eu brinquei, né? Ó, ver como eu estava relaxada. Eu disse, valeu a pena a espera, com uma vista dessa, que de lá dava para ver o mar do Porto da Barra, né? Longe, mas dava. Aí ela falou assim, eu posso levantar a cabeça da senhora para a senhora ver o sol? Eu falei, pode. Aí ela levantou um pouquinho minha cabeça, aí eu vi uma pontinha do sol já descendo para começar a se pôr. Aí começou a história com Deus aí agora. Aí acabou o médico, acabou a medicina, acabou o remédio, porque quem tomou a direção foi o Senhor. E desde 2020, na pandemia, o sol da justiça, mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Vós ireis e saltareis como um bezerro solto da estrebaria. Teve um aniversário meu, que acho que vocês lembram, que o tema foi sol da justiça. Vocês se lembram disso, né? Isso é uma coisa grande para mim. O sol da justiça, um dos nomes de Deus. Quando ela deitou, aí eu deitei. Quando eu deitei, aí eu comecei a ver o sol descer. Aí aquilo.
E elas começaram a preparar a sala, me deixaram ali, preparar o material. Aí quando eu vi aquele sol, eu falei assim, Senhor, é o sinal, é o Senhor, é o sol da justiça. Aí o sol foi entrando, gente. Mas o sol foi entrando de uma forma que clareou aquela sala. Algo, estou falando aqui, era naquele horário, tinha que ser naquele horário, sobrenatural. Quando eu estou ali, Senhor, obrigada, porque o Senhor está me dando a certeza, a confirmação, que eu não vou ter nada, que não tem problema nenhum. O Senhor está aqui comigo. Aí eu vi. Ele vinha pela janela, aquela veste branca, ficou em pé aqui do meu lado, e o que marcou foi o sorriso dele e o olhar. Gente, eu não falava, minha boca não mexia, eu não sei exatamente, eu já ouvi isso na Bíblia, o borbulhar das muitas águas, eu falava com ele sem minha boca mexer, o Espírito falava, assim, uma coisa assim tremenda. Aí quando eu vi aquele sorriso ele aqui do meu lado, eu dizendo a ele, você está sorrindo da preocupação de meu marido? Não sei, eu não raciocinava, não dava tempo. Você está sorrindo da preocupação de meu marido? Você está sorrindo que esses 2 médicos que estão aqui estão achando que vão encontrar uma coisa terrível? Essas técnicas que estão aqui, está todo mundo preocupado. Você está sorrindo aí, porque esse hospital aqui pode ter o tamanho que ele tiver, mas esse aqui para você não é nada. Eu comecei a dizer a ele, e lágrima descia sem chorar, sabe aquela presença, ele ali, a presença que eu via. Eu podia palpar, ele era muito mais real do que tudo que estava ali. Eu dizia assim, para você não tem ciência, não tem medicação, não tem anestésico, não tem nada, porque você que está aqui, você faz a diferença. O sorriso e o olhar. Mas aquilo me marcou, gente, e lágrima descendo, e a presença dele, eu estou falando aqui, estou vendo exatamente como eu vi naquele momento, só que na hora a emoção é muito maior, pelo o momento que você está passando. Aí o anestesista chegou do meu lado e falou assim, a senhora quer que feche a janela? Eu falei, não, fecha a janela. Eu falei, não, pode deixar. A sala estava completamente clara já, com o sol, né, que o tempo foi passando, ele aqui do meu lado. Aí ele falou assim, aí começou a me explicar, eu vou fazer sua anestesia. Aí começou a explicar, eu completamente entregue, acabou. Eu não vi mais nada. Aí houve o procedimento, só que nesse procedimento eu tive houve uma intercorrência, eu comecei a vomitar demais, claro que eu não vi nada. Eu vomitei demais. E o risco, aqui em Cruz mesmo, tem uma pessoa que faleceu, teve óbito ainda, numa sala fazendo colonoscopia, porque aspirou para o pulmão. Não foi na sala que ela morreu depois na UTI. E eu tenho outra paciente, tem 2 pessoas que nós conhecemos. Nós conhecemos outra pessoa que também ficou vários dias na UTI. Não, essa saiu, essa está bem, ficou bem depois. E eu comecei a vomitar demais e ele começou a aspirar, né? Isso aí é o que eu sei da história depois. Começou a aspirar para poder, aquele líquido não ir adiante e teve que dar uma medicação que é um antídoto para parar a anestesia, mas não para logo, dá um tempo. E eu continuando vomitando, muito líquido que tinha tomado durante o dia por causa do processo. Irmãos, nessa confusão, e o médico disse, eles contando depois, eu vou fazer o exame mais rápido, porque não dá tempo, porque é da anestesia, senão ela vai acordar. Nessa confusão, quem foi que lembrou de meu marido? Lá fora. Esperando. De que Deus livrou ele? Livrou desse estresse todo que ia passar, ele ia para cima. Pelo que eu conheço, ele ia mesmo. Ia, né? Sabe como é o jeito. E Deus, e eu poderia ter aspirado, né? Gente, aí quando eu acordo, eu só ouvi Fernando, já ouvi, que aí depois de que tinha terminado o exame, foi que lembraram dele, depois que passou o estresse, foi que chamaram ele, pra vocês terem noção, Hospital Português no hospital de ponta. Ele entrou do jeito que ele estava, de sapato normal, de roupa comum, do jeito que estava e com meus exames na mão. Não é falha do hospital, não, foi um momento de estresse. Foi, Deus permitiu. Aí ele entrou e o médico disse, não, eu vou passar o aparelho rapidinho para te mostrar. E aí o médico me contando, olha, o seu colo estava, do intestino, rosinha, tranquilo. Pelo exame que você fez há 6 anos atrás, você tinha 2 pólipos, agora nem pólipo você não tem. Aleluia, aleluia. Não foi preciso, olha bem, não foi preciso fazer biópsia. Gente, nem biópsia precisou fazer. Do jeito que estava, o que ele viu no exame, a situação que eu estava, nem a biópsia foi feita. Aí eu só ouvi Fernando dizer, Fátima, tá tudo bem, já terminou. Quando eu abro o olho, uma dor na garganta muito forte.
e cheio de gases aqui no nariz, e o nariz, esse de cá, narina esquerda, sangrando. Aí ele veio, o anestesista foi me explicar, não, é porque... Aí contou o que tinha acontecido, e ele deve ter botado muita força, com medo, né? Quem é que passa por uma situação dessa? Não é brincadeira isso. E quanto mais parente de médico, gente de área de saúde, a gente fica no pânico, né? Qualquer outra coisa menor, numa unha, a gente fica, imagina, uma coisa séria dessa. Aí, a Fernanda falou isso, eu ouvi, eu falei assim, mas eu tô com a garganta assim. Aí contaram, eu vomitei demais, e por isso que a garganta estava doendo. E o nariz, mas vai passar, não importa. Aí, quando eu fiquei sabendo de tudo isso, que eu olho, a janela estava fechada, mas sabe quando fica o crepúsculo, que fica meio avermelhadinho? Era de noite, mas tinha aquele sinal. Aí eu não aguentei, falei, Senhor, o Senhor ficou até agora aqui, permitiu esse sinal para eu não esquecer que eu não ia aspirar nada, que não ia ter problema nenhum, que meu marido não precisava entrar, que não tinha medicação, não tinha nada, porque quem garantiu aqui foi o Senhor. Aleluia, aleluia. Eu saí dali, aí chorando e ainda falando, né? E orando em línguas. Eu não conseguia parar de orar, baixinho, mas eu estava ali orando, porque era uma presença muito forte. Isso, aí já depois do procedimento, aquela presença muito forte, eu dizendo isso a ele. Aí a técnica perguntou a Fernanda assim, eu não vi assim, mas por que ela fica chorando? Aí a Fernanda falou assim, não, é porque ela é muito religiosa. Aí eu disse, você devia ter dito a ela, porque eu tenho muita fé. Ele falou, não, mas... na hora eu estava tão nervoso que não sabia. E quando o João me deu a resposta, já falou assim, que o médico vai pegar, e o médico vai pegar e vai ver. E aí, quando eu fui para a sala e fiquei lá na recuperação, depois na hora de ir embora já, que eu já tinha trocado de roupa mais tarde, chega a atendente já com o resultado do exame e entregou na mão dele. Eu disse, o médico vai receber o exame normal. Esse é o Deus que nós servimos. Irmão, se eu tenho vivido tempos de estar com Deus, de perceber, como o Jó falou, um dia eu conheci de ouvir, hoje a gente caminha, hoje é diferente, Ele está aqui, eis-me aqui, Deus está dizendo isso. Depois dessa experiência, você pode ter certeza que nunca mais você pode ser o mesmo. Então, por minha experiência na minha vida, Deus trocou meu diagnóstico 2 vezes. 2 vezes. E eu creio num Deus todo-poderoso. E agora, quando eu saí de casa, eu disse a ele, Fernando, quando eu fui lembrar o testemunho para dar, eu lembrei que as cólicas desapareceram. Porque não tem mais nada. Porque acabou, né? Porque Deus deu a vitória. E ontem à noite, quando eu fui me preparar, eu chorei muito ontem à noite. Que a pastora me falou ontem, meio-dia. Eu falei, não, é porque é o testemunho. Porque se fosse antes, eu ia preparar uma palavra, que eu sou muito insegura. Eu fico assim na dúvida. Eu quero fazer o que Deus quer que eu faça, né? A gente quer fazer exatamente por isso que você só falou na véspera, porque eu sabia que não dava tempo de preparar uma palavra, que aí eu sabia que era isso. Mas Deus falou que aqui no final, que era para dizer, tem alguém aqui, não sei quem, que está se sentindo humilhado, rejeitado, triste, angustiado, que Deus está mandando dizer que o Deus que trocou diagnóstico, que troca diagnóstico, já trocou, já mudou a tua história. E você vai deixar de ser essa pessoa triste, abatida, angustiada e humilhada, porque Deus já mudou a tua história. Eu não sei quem é, mas receba, porque eu também recebo isso. Em nome de Jesus. Amém.